Vamos agora para o ministério da palavra. Palavra. Hoje nós temos a continuação da palavra de quarta-feira. Se você não ouviu a palavra de quarta-feira, você vai lá no canal, tá, do YouTube, ela tá lá, ouve ela. Nós falamos sobre os desigrejados, tá? Não, graças a Deus. Então olha só, tá lá no canal a primeira parte. Ela vai ser dividida em 3 partes, essa palavra. Então hoje é a segunda parte. Nós vamos falar sobre a manifestação do anticristo. Na verdade, o tema... a gente colocou o tema desigrejados, mas é um subtema. Porque o título mesmo da mensagem tinha que ser Quando Jesus vai voltar. Quando Jesus irá voltar. Por quê, pastor? Porque tem que acontecer 2 coisas para que Jesus volte. Então, como eu disse na primeira palavra, você pode procurar 1001 profecia aí, mas se essas 2 coisas não acontecerem, Jesus não tem como voltar. Porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. E que 2 coisas são essas? A primeira é a apostasia, onde nós falamos dos desigrejados, dos sem igreja. E a segunda coisa? A manifestação do iníquo, do homem do pecado, do anticristo. Então hoje nós vamos falar sobre essa manifestação do homem do pecado, do iníquo. Tá? A manifestação do anticristo é uma consequência do esfriamento de muitos em sua fé. E o anticristo, ele precisa o quê? Que isso ocorra para que ele possa fazer o quê? Sair daquele lugar onde ele está ali, no oculto, e venha se manifestar, venha se revelar para a humanidade. Então, esta é uma figura de linguagem, né? No entanto, é real. Às vezes a gente fala do anticristo, a pessoa pensa que ela é só uma figura. Não, é algo real, é um homem que vai ser manifesto, uma autoridade. Só que essa realidade, ela já está acontecendo no mundo espiritual. E vai se tornar uma realidade também no mundo natural. E eu quero então orar com você, depois que antes de ler a passagem aqui em 2 Tessalônica, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 4, tá? Então, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, usa-me como instrumento nas tuas mãos para a ministração da tua palavra. E sonda o coração daqueles que nos ouvem e prepara essa terra para receber a semente da tua palavra, para que ela germine, para que ela cresça, para que ela produza fruto a 100 por 1 na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, que dos meus lábios saiam palavras que venham do trono da graça do Senhor para a tua igreja. E eu me esvazio de mim nesse momento, Pai, e me coloco inteiramente na tua graça, na dispensação do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então olha só, querido, a manifestação do anticristo é uma consequência do esfriamento da fé. E o anticristo precisa disso para que ele possa mostrar para a humanidade que eles precisam de um salvador, de alguém que resolva o problema deles. E lá em 2 Tessalônica, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim: Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração.
a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Aqui a gente vê como vai se dar o anticristo. Fazendo uma retrospectiva rápida, olha só, a igreja, o povo esfriou, apostatou. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão frias, mas estão dentro da igreja, mas frias. A fé já não aquece mais o coração. Estão apostatadas. Isso leva a acontecer o quê? Esse esfriamento. A morte espiritual. Então, aquele que apostata da fé, que fala que não precisa estar junto de uma igreja, que não necessita de ter comunhão com os irmãos, que ele na casa dele sozinho adora a Deus da maneira que ele quer, ele é como se fosse um dedo decepado do corpo, que é lançado fora. Aquele dedo vai acontecer o que com ele? Ele vai perder a nutrição, porque não vai ter sangue correndo nele mais. Aquele dedo não vai ter mais células trabalhando em favor dele. Aquele dedo, ele vai ficando azul, aquele dedo vai apodrecendo, aquele dedo vai ser comido por vermes. E é o que acontece com os desigrejados, que estão longe do corpo de Cristo. Por isso Deus manda que nós tenhamos comunhão com os irmãos. E o momento mais propício para que isso ocorra é agora. Numa pandemia, onde você tem que ficar em casa, isolado. Sem coragem nem de dar um oi no chat para os irmãos. Não se envolve em nada. Um oi. Querido, é perigoso esse caminho. Esse caminho é caminho de morte espiritual. Pastor, eu sou desse jeito. Quando chegar no céu, você vai ficar escondido aonde? Se você é desse jeito, lá no céu vai ter lugar para você esconder? Você não vai conversar com ninguém? Você está entendendo que é um erro? Que você precisa mudar o coração? Você precisa se relacionar. Você é um ser social. Deus te fez. Não é bom que o homem esteja só. Falei-lhe uma auxiliadora, idônea. Isso não quer dizer apenas que o homem tem que ter uma mulher. Isso quer dizer que Deus não fez o homem para ser um ser solitário. Isso quer dizer que Deus fez o homem para ser sociável, para poder fazer parte de algo em conjunto com outras pessoas. E aí, nós temos essa manifestação, então, do anticristo, depois que essas coisas acontecerem, que essa apostasia acontecer. Por que uma pessoa apóstata? Por que uma pessoa perde a sua fé? A astúcia de Satanás trabalha na mente da pessoa. Pastor, então a culpa não é minha, é de Satanás? Não disse isso. Eu estou dizendo que você permitiu a seta lançada na sua mente tomar proporções aonde você acha que é certo em tudo, critica tudo e que todo mundo é errado, só você que é certo, só a sua visão, só o seu modo de pensar. E aí a gente começa a enxergar apenas as nossas necessidades. Pastor, cadê o anticristo? Calma. Primeiro você tem que entender aonde você está hoje. Se você faz parte ou não desse processo. Agora, o anticristo precisa disso. Precisa de pessoas fora do corpo de Cristo. Por que ele precisa de pessoas fora do corpo de Cristo? Porque aquelas que estão no corpo, ele não engana. Aquelas que estão no corpo, elas são nutridas pelo sangue de Jesus.
o sangue de Jesus corre na veia delas. Essa é a diferença. O Espírito Santo está ali trabalhando. Em Efésios, no capítulo 4, se não me falha a memória, diz assim que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Para que pudesse fazer o aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. Então, cada um de nós temos que ter uma função e fazer parte do corpo de Cristo. E aí, quando isso não estiver mais acontecendo, quando a maioria já tiver esquecido de que o que é uma igreja, do que é ter comunhão com o irmão, do que é ter um momento de vigília, que misericórdia, esse ano não teve. Esse ano nós não tivemos momentos juntos de oração. Esse ano, pode contar o que tivemos esse ano. Foi tudo muito superficial, muito frio. Esse ano foi tudo muito frio. Até aqui tem sido muito frio. Nós precisamos mudar isso. Eu preciso que você se sinta desconfortável na cadeira onde você está sentado, no sofá da sua casa. Você tem que estar desconfortável. Você não pode aceitar que isso que você está vivendo hoje é natural e é vontade de Deus. Porque não é. Não é. Por melhor que seja a ideia de ficar em casa e não ser contaminado, isso está te matando espiritualmente. E quando você morre espiritualmente, o destino você já sabe qual é. Não permita, querido, que você faça parte desse momento de apostasia. Não. Olha só, tem 7 pontos que eu vou falar com você rapidamente, que eu vou mostrar para você o que acontece. Como é que é a atuação do maligno? Olha só, o primeiro ponto. Ele não irá fazer oposição a tudo que se leva, ou melhor, ele não irá fazer oposição a tudo que leve as pessoas a ter fé em Deus. Porque ele vai se intitular o próprio Deus. Ele, o anticristo, quando se manifestar, porque as pessoas se esfriou. Olha só, as pessoas estão todas frias. O mundo está uma bagaça. Nada presta mais. Tudo que você olhar está bagunçado. Está de pernas para o ar. Mas para você está tudo natural. O mundo sempre foi assim. É assim mesmo. A vida é assim. E aí você aceita. Mas aí aparece então esse homem, se manifesta esse homem trazendo a solução para o problema do mundo. Trazendo a solução para a economia. Trazendo a solução para as crises, para aquilo que se tem colocado à margem da sociedade, os crimes. Ele traz a solução. E quando ele traz a solução, todos olham para ele e falam assim: esse cara é o cara. Para que nós precisamos de Deus? Deus virou as costas para nós. Deus nunca compareceu aqui para resolver os nossos problemas. Deus largou. Agora esse homem aí, ó, ele é Deus. Mas ele antes vai se opor a tudo o que é de adoração a Deus. Então ele não vai aceitar nada. Ele não vai aceitar adoração nenhuma ao nosso Deus verdadeiro. Ele não vai aceitar. Ele vai falar para você: não, esse aí não tem valor. Esse aí abandonou o povo. Esse aí nem existe. Eu que estou aqui resolvendo. Então quando o anticristo se manifestar, vai ocorrer dessa forma. Por quê? Está escrito lá em 2 Tessalonicenses, no versículo 4, na parte A: este se opõe
e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Segundo ponto, ele irá se declarar Deus ao ponto de se assentar no santuário de Deus. Querido, existe 2 santuários. O que está lá em Jerusalém, que tem que ser construído, que é o templo, que é o terceiro templo, que foi derrubado e hoje tem lá, é uma mesquita, né, o Domo da Rocha, que aí se constrói o templo novamente de Salomão, o terceiro templo, e ele se assenta lá. E qual que é o outro santuário, pastor? O teu coração. O teu coração. É esse que ele quer primeiro. Se assentar no teu coração. Se ele ganhar você, acabou. Acabou. Então, o segundo ponto é o teu coração. E o terceiro ponto? Tudo isso que vem acontecendo há séculos. Observa. Tudo que está acontecendo há séculos. Mas ainda não foi revelado aos olhos naturais dos homens. O versículo 7 diz assim, ó. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quer dizer, que no mundo espiritual está sendo tramado e articulado todo esse processo há séculos. Para que, num determinado momento da apostasia, aconteça a vinda, a manifestação do anticristo. O anticristo vem trabalhando há séculos para poder se manifestar. Mas ele não pode se manifestar. Tem algo que o detém. Tem algo que o impede de se manifestar. E o quarto ponto, ele fará sinais, prodígios e maravilhas para enganar as pessoas de que ele é Deus. No versículo 9 diz: a vinda desse perverso é segunda a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganosas. Ele vai curar pessoas, ele vai fazer milagres, ele vai dar soluções para as coisas. Você vai ver poder saindo dele, mas tudo isso é uma astúcia, é poder de Satanás. Querido, Satanás cura. Satanás enriquece pessoas. Satanás era um dos grandes, junto com Deus, das criaturas de Deus, e tem poder para poder trabalhar as pessoas, a curar as pessoas, a prosperar as pessoas. E esse poder, Satanás vai colocar nesse homem, no anticristo. Para que ele possa fazer esses prodígios, para que ele possa fazer maravilhas que enganem aqueles que esfriaram da fé. E essas pessoas vão acreditar no anticristo. Pessoas que estavam dentro da igreja, pessoas que diziam que eram irmãos, que tinham pastor, falavam, não, eu tenho pastor, eu pertenço à igreja tal. Vão ser enganadas. Vão ser enganadas por Satanás, pelo anticristo. Pastor, como assim? Olha só. Versículo 10. E ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitem o amor, a verdade, para que os poderia salvar. As pessoas estão carentes, elas estão perecendo, elas não têm a quem mais recorrer, elas vão aceitar o que ele está dando. Elas vão viver o engano. Elas não têm mais aonde recorrer. A coisa vai estar tão feia, que a única solução delas é ele. É ele.
E aí, se você observar, se eu não me falho a memória, deixa eu ver aqui no versículo 11, diz assim, ó: por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vai vir da parte de Deus. Deus vai permitir um poder sedutor para que você, que apostatar da fé, não creia mais. Não creia. Por isso ele vai estar fácil para enganar todo mundo. Muito fácil. Então você observa que todos os que estiverem aqui na terra e que se consideram injustiçados, esses serão enganados por ele. Porque é assim, o apóstata, como que ele é? Ele é injustiçado, ele é coitadinho. Ele é aquele que não tinha ninguém por ele, que o pastor humilhou, que o pastor falou mal, que a igreja não deu moral para ele, que a igreja deixou ele para lá. Nós temos muito disso. E aí a pessoa esfria, não, eu vou para outra igreja, aí vai na outra igreja, acontece a mesma coisa, aí pula para outra igreja, aí acontece a mesma coisa. Aí por fim ele fala assim, eu vou para igreja nenhuma mais, não, eu vou adorar a Deus na minha casa. Esse negócio de igreja não funciona. Eu não gosto de me relacionar com homens. Nem pastor mandando em mim. Chega. E aí, ele é vítima do processo. E é um injustiçado. Um injustiçado, um coitado. Mal sabe ele que isso tudo são setas do maligno que ele deixou entrar no coração dele, tomando o lugar de Deus. Não ouviu a palavra. Não ouviu a palavra. Ele pensou mais no seu próprio ego do que naquilo que Deus queria que ele aprendesse, que ele fosse ensinado. Querido, uma coisa que eu aprendi na caminhada é que nós devemos ter um coração ensinável. Se uma autoridade fala algo para você, você tem que ter a capacidade de ouvir, de receber aquela informação, de processar ela, digerir ela, de tirar coisas boas, de olhar aquilo que não foi tão bom, mas será que é verdade? Refletir profundamente dentro da palavra e ter uma mudança de vida. Ao invés de pegar ela, embolar e jogar no lixo. Eu estou falando que é se uma autoridade falar para você, se um juiz fala para você, se um governador fala para você, se o teu pai fala para você, se a tua mãe fala para você, se o teu pastor fala para você, autoridade sobre a tua vida. Pessoas, pastor, não dei autoridade para ninguém sobre a minha vida. Então você é rebelde. Porque Deus instituiu as autoridades sobre as nossas vidas. Você gostando ou não. Não é questão de você achar que deve ou não deve. É bíblico. E é tão interessante, abrindo um parênteses rápido, quando os doutores da lei tentam pegar Jesus e perguntam para ele assim, devemos pagar os impostos? E Jesus pergunta, de quem é a esfinge, quem é a figura que está na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós devemos respeitar o Estado e nós devemos respeitar as autoridades de Deus. As duas. Então, para nós, do sexto ponto, Deus irá permitir que as pessoas sejam enganadas
Por isso foi escolha que fizeram entre crer e não crer na palavra. Vai ter uma permissão de Deus para que a pessoa seja enganada. Porque enquanto ela estava aqui, ela podia crer, mas ela resolveu não crer. Ela tinha a opção. E por último, o triste fim de cada apóstata é a condenação. Está lá no versículo 12. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aquele que se diz injustiçado, ele tem prazer na injustiça. Para pensar para você ver. Vai lá no profundo. O injustiçado, o que se considera injustiçado, ele quer ver todo mundo passando a mesma coisa que ele. Ah, fulano porque não passou o que eu passei. Então, na verdade, ele se acha injustiçado, e porque o outro não passou, é que não sabe que ele é injustiçado. Aí é que está o problema. Prazer na injustiça. Ele não queria ser injustiçado. Na verdade, ele quer que as outras pessoas também sejam junto com ele. Queridos, mas para nós não será assim. Amém? Conosco não será assim. Por quê, pastor? Porque tem algo que está aqui na terra que impede que o anticristo venha se manifestar. E nós vamos falar disso no próximo culto, quarta-feira. Amém? Na terceira parte, nós vamos falar daquilo que impede que o anticristo se manifeste. Então, eu espero você na quarta que vem, na continuação dessa palavra, na terceira parte e última dessa palavra, para que você seja abençoado. E eu quero crer que você compreendeu e que você vai fazer. Vou colocar aqui não sei se é um ditado popular ou o que seria, mas um termo. Você vai fazer das tripas coração, para poder ser um crente, um cristão fervoroso. Um cristão da onde ninguém tenha que te repreender ou te acusar de nada. Porque você é aquele que maneja bem a palavra do Senhor. É aquele que serve a Deus. Porque, queridos, tem aqueles que servem e aqueles que não servem. Os que servem a Deus e servem para Deus. E os que não servem a Deus e também não servem para Deus. Então, você tem que estar do lado de cá conosco, firmes, fortes. Aquele que o coração queima, arde pelo Evangelho, por anunciar a palavra, por viver as coisas sobrenaturais de Deus aqui na terra. Que não se conforma com a vida natural, mas você tem prazer em buscar o sobrenatural. É isso que nós temos que ter. Uma busca pelo extraordinário, pelo incrível da parte de Deus para as nossas vidas. Não se coloque como coitado, como injustiçado. Você não é. Você é filho do Altíssimo. Deus tem poder suficiente para poder fazer você uma grande pessoa. Alguém de sucesso. Alguém que vai poder levar o nome dele e glorificar o nome dele. Independente da situação ou adversidade que você está vivendo. Essa é a diferença do cristão. Ele não aceita a derrota. O cristão, ele não aceita a derrota. Na cruz, Jesus humilhou Satanás. Na cruz, Satanás foi humilhado, foi derrotado. O sofrimento de Cristo trouxe humilhação para Satanás. E o que eu quero falar para você é isso. Não importa a situação. Você não é derrotado. Você não é injustiçado.
Você pode tudo naquele que te fortalece. Eu não estou falando que você pode sair, teoria da prosperidade, você vai sair comprando tudo que Deus vai te dar. Não é isso. Eu estou falando que você pode passar por escassez, você pode passar por abundância, você pode passar por uma enfermidade, você pode passar por um relacionamento truncado, um turbilhão de coisas na vida, mas você pode passar, porque quem te pega pelas mãos é o Senhor. Quem te toma pelas mãos é o Senhor. Quem te leva para este lugar de seguro é o Senhor. É Ele. Mas você precisa querer. E eu creio que você quer. E eu chamo você a junto comigo fazermos muito mais do que aquilo que nós já estamos fazendo nessa terra, em busca do extraordinário de Deus. Amém? Eu espero você então na quarta que vem para nós continuarmos essa palavra, encerrarmos essa palavra e que você possa então ser abençoado por Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar encerrando. Não se esqueça, inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe essa palavra, compartilhe. Coloca lá nos comentários sugestões de novos temas de palavra. Faça parte. Pertença. Não frequente, pertença. Você precisa pertencer ao corpo de Cristo. Você não pode ser um anel no dedo. Anel a gente joga fora, compra outro. Você não pode ser um brinco na orelha. Você não pode ser um acessório no corpo de Cristo. Você tem que ser parte. Você tem que pertencer ao corpo. Amém? Pai, em nome de Jesus.